A graça e a paz de Cristo Jesus, a Igreja de Cristo, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Salmos capítulo 23. Nós leremos esse famoso, bem conhecido Salmo de Davi. Salmos capítulo 23, o irmão pode continuar assentado e faremos essa leitura de forma reverente. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ore mais uma vez comigo. Senhor Deus e Pai, Deus de toda a criação, bom pastor, nós queremos, Senhor, nessa hora te exaltar, nós queremos te bendizer pela sua palavra lida, e eu quero, Senhor, te pedir, age poderosamente no meio de nós. Manifesta, Senhor, a sua glória, o seu querer, nesse momento, nesse lugar onde nós estamos, no lugar onde a nossa voz, onde a sua palavra esteja alcançando, que ali a sua glória se manifeste em cada coração, em cada lar. Para a glória do seu nome, nós te pedimos, Senhor, que seja o Senhor falando essa noite, que seja o Senhor nos consolando, que seja o Senhor cuidando de nós, e que o coração da sua igreja esteja aberto, Senhor, a entender e a perceber a sua presença entre nós. Nós queremos te exaltar e continuar te exaltando, como estamos fazendo desde o início desse culto. Mas agora, Senhor, aquieta o nosso coração. Aquieta a nossa mente, Senhor, para entendermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, aquieta o coração e nos dê atenção, Senhor, porque é o Senhor falando. Quantas vezes, Senhor, ignoramos muitas vozes porque não nos importa, mas é a sua voz e nos importamos com ela. É o Senhor e a sua mensagem, e por isso queremos quebrantar o nosso coração na sua presença. Tira do meio de nós, Senhor, qualquer tipo de distração, para que, Senhor, não sejamos impedidos de forma nenhuma de entender perfeitamente aquilo que o Senhor há de nos dizer essa noite. E eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso estar errado, mas não existe salmo mais conhecido do que o Salmo 23. Posso estar enganado, mas eu não conheço tantas canções em outros salmos como canções do Salmo 23. Porque é um salmo que de alguma forma fala muito ao nosso coração, e no último tempo, mais ainda, porque existe uma necessidade dentro de nós de nos sentirmos cuidados. A pessoa que não tem mais os seus pais sente falta do cuidado de seus pais. A pessoa que não tem algum filho sente falta do carinho e da atenção do filho. A pessoa que perdeu um cônjuge sente falta do carinho e da atenção do seu cônjuge. A gente que não tem perto de nós, está longe por alguma razão, algum parente ou algum amigo, a gente sente falta da presença e da comunhão daquele amigo. E é muito comum, diante de todas essas circunstâncias, a gente se perceber enganosamente como sozinhos. Estava visitando uma irmã que eu amo muito, há algum tempo atrás, amiga da irmã Helenice, irmã Isaurides, e ela estava morando sozinha, como ainda está, morando sozinha.
cuidando de si própria, e quando eu cheguei na casa dela, no mês de novembro, eu lembro da irmã Isaurides, no auge dos seus 80 e tantos anos, que eu não sei mais quantos anos ela tem, chegando com as bolsinhas de compra da feira, com a máscarazinha dela e fazendo lá suas compras. E a minha primeira pergunta inocente foi: irmã, a irmã foi fazer compras sozinha? E ela falou: sozinha não, Cristo está sempre comigo. A gente perde a noção disso, a gente esquece disso. E o Salmo 23 vem nos lembrar, alguém que conhecia bem o ofício de pastor, porque já havia sido pastor, vem nos lembrar que nós nunca estamos sozinhos, de que o nosso bom pastor sempre cuida de nós. Você pode parecer sozinho, você pode entrar na condução sozinho, você pode dirigir sozinho, se você estiver com seus olhos espirituais fechados, porque a palavra de Deus nos diz que o bom pastor está sempre conosco. A gente cria essa expectativa com relação à nossa liderança, principalmente liderança eclesiástica. A gente tem um anseio em nosso coração de que o Senhor envie para nós um pastor que vai, e Deus vai fazer isso, um pastor enviado dele, um pastor que a gente sinta em nosso coração que é a pessoa certa para apacentar esse rebanho. Mas não se engane, o pastor dessa igreja sempre foi Cristo. Essa igreja nunca foi do pastor Edmundo, nunca foi a igreja do pastor Aristide, nunca será a igreja do pastor Samuel e nunca será a igreja do futuro pastor. Nós somos apenas cuidadores daquilo que não é nosso. A noiva não é do pastor Samuel e nem será do futuro pastor. A noiva é de Cristo. E isso não muda. Representamos, se Deus nos permitir, nos der força, excelentes ministérios, como foi o do pastor Aristides, como será o do futuro pastor. Representamos isso, vivemos isso. Mas ainda assim, o sumo pastor dessa igreja é Cristo. Ele é o bom pastor. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, diante do conhecimento que ele tinha desse ofício, e aliás não era um ofício assim tão valorizado, afinal de contas, já falei aqui para os irmãos em outras ocasiões, Davi era o pastor das ovelhas de sua casa, porque Davi era o mais novo e sempre sobra para as novas piores tarefas. Pastor não era visto como alguém muito especial, até porque, ainda que fosse pastor de ovelhas, poderia ser cuidador de outros animais que eram considerados, para a cultura de Israel, inclusive impuros. Mas Davi era pastor de ovelhas, e essa tarefa sobrava para ele, porque ele era o mais novo da casa. Quando Jesus nasce e o Senhor se revela aos pastores no campo, o Senhor está mostrando que se revela aos humildes, porque os pastores representavam uma função de extrema humildade. Ainda assim, diante de toda essa humilhação que cercava o cargo, o Senhor vai usar a expressão de pastor para nosso Salvador, porque desde o seu nascimento até a sua morte, se humilhou para nos salvar. O ministério de Jesus sempre foi um ministério de humilhação. Se você parar para pensar, Jesus já existia desde a eternidade. Ele não passa a existir em Belém da Galileia, ele existia, estava com Deus desde a criação, estava com o Pai desde a criação. E quando ele abre mão da sua glória e vem habitar entre nós, eis aí a primeira humilhação que o verbo passa. Aquele que não era limitado em seu poder, que não era limitado em seu estado físico, porque não existia um estado físico. Aquele que a ele pertencia toda a glória e todo o poder, aceita, se sujeita a virar um homem como nós. E isso é o primeiro sacrifício que Jesus vivencia. Daí até a sua morte, muitos foram os sacrifícios. E a gente vai perceber que em todo o seu ministério, em toda a sua vida, Jesus sempre se mostrou a nós como um bom pastor que cuida do seu rebanho. A palavra de Deus vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E eu gosto desse pronome possessivo que o salmista usa, porque ele não trata o bom pastor dele e o nosso bom pastor como uma figura distante. Ele não trata o bom pastor e ele não se relaciona com esse bom pastor como alguém que é indiferente,
como alguém que não está próximo. Ele tem consciência de que esse bom pastor é o pastor dele, é algo pessoal, é algo próximo, é íntimo. O conceito ainda não existia para Davi, mas ele já entendia o conceito de Deus Emanuel, o Senhor habita no meio de nós. A palavra de Deus vai nos dizer que ele entende essa proximidade do pastor, a ponto de dizer que ele é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto não está dizendo que nós vamos ter tudo. Não é isso que esse texto diz. Porque alguém pode olhar para esse texto e falar assim: eu vou ter todas as coisas que eu sonhar. Eu vou adquirir tudo aquilo que meu coração desejar. E não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto não está dizendo que você vai ter todas as coisas. Esse texto está dizendo que nada que é essencial vai faltar a você. E eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus se cumpre diariamente em nossas vidas, porque nós não vemos o justo mendigar o pão, e nós vemos o Senhor derramar do céu o sustento que nós precisamos. É sustento, é aquilo que nós carecemos, é aquilo que nós necessitamos para viver. E quando Ele fala que o Senhor é o nosso Deus e nada me faltará, certamente Ele trazia em seu coração um conceito que aí sim Ele conhecia, que era o conceito de Jeová Jirê, Deus proverá. Eu amo os nomes que Deus recebe desde o Velho Testamento, porque são muitos. A gente conhece o nome Jeová, que é uma maneira brasileirada de falar Yahvé, que é o nome de Deus. É aquele que os judeus consideram como o tetragrama sagrado, as 4 letras que representam o verbo ser no português, que é o nome de Deus. O nome de Deus é o verbo ser. Se você gosta de inglês, é o verbo to be. É a expressão do ser completo. E é por isso que quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés pergunta o nome dele, ele vai dizer: eu sou o que sou. Ele usa o verbo ser. No português seria eu sou. E simplesmente eu sou. Jesus vai exemplificar melhor esse sou de diversas maneiras, quando ele diz: eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo. E quando vão prendê-lo e perguntam: você é Jesus? E ele diz exatamente o que o Pai havia dito a Moisés: eu sou. A Bíblia fala que a terra se treme, as pessoas caem ao chão, porque há poder no nome do nosso Deus. É um nome poderoso, é um nome que impõe respeito e que desperta fé em nosso coração. Então, por muitos momentos no Velho Testamento, o Senhor exemplifica o seu nome, dizendo Yahvé e complementando com algum adjetivo que nos lembra que o nosso pastor é aquele que cuida de nós. Especificamente no verso 1, o texto está dizendo: nada me faltará, está fazendo menção a Jeová Jirê, Deus proverá. Eu sei que muitas vezes em sua vida, você já passou dificuldades. Lembro-me bem uma época de minha vida em que meu pai estava desempregado, e era comum lá em casa a gente ter não a quantidade de ovos necessários para todo mundo. Porque quando tem a quantidade necessária de ovos para todo mundo, você cozinha os ovos e serve. Ou você frita um ovo por ovo e serve. Mas existia uma época na minha casa em que a gente tinha 3 ovos para 4 pessoas. Então o que você faz? Você faz um mexido de ovos, uma receita básica. Sigam-me para mais receitas. A gente faz uma mexida de ovos e a gente parte em 4 pedaços a mexida de ovos. Quem já fez isso, né? Parte em 4 pedaços. E aí os 3 ovos viram ovos para 4. Mas, irmãos, eu não falo disso com tristeza, eu falo com alegria, porque louvado seja o nome do Senhor, porque nós tínhamos ovos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o arroz com feijão nunca faltou. A gente se alegra quando tem a oportunidade de comprar uma carne, quando tem a alegria de comprar um churrasco, mas isso não acontece todo dia. Mas todo dia o Senhor derrama sobre nós a sua provisão. Até no deserto, quando o povo estava carente no deserto,
Quando as pessoas achavam que morreriam de fome ou morreriam de sede, o Senhor faz jorrar a água da rocha. O Senhor faz cair alimento do céu. E ainda hoje, o Deus Emanuel, o meu pastor, o seu pastor, é o pão vivo que desceu do céu. É o alimento que nós precisamos. Mais do que o alimento físico, o alimento espiritual que não falta a nenhum de nós. O Senhor é o meu pastor, e creia nisso, PIB de Cosmos, nada lhe faltará. O verso 2 vai dizer: Ele me faz repousar em verdes pastos. Existia uma dificuldade, porque depois da época da chuva, era muito comum encontrar verdes pastos. Mas isso não era comum o ano todo. Exigia do pastor um sacrifício, conduzir todo aquele rebanho a um lugar onde as ovelhas tivessem o alimento necessário para viver. E aliás, a ovelha é um bicho difícil de criar, porque ela tem muitas nuances, ela tem muitos mimos, vamos dizer assim. Uma ovelha tem as suas dificuldades, e a gente vai citar algumas delas ainda hoje. E uma dessas dificuldades é que a ovelha não bebe água corrente. A ovelha não bebe uma água de um rio que está ali com aquela água se mexendo. Muitas vezes o pastor tinha que fazer uma represa ou cavar um pedaço do rio para que aquela água inundasse aquela poça feita por ele, aquele lago feito por ele, para que as ovelhas aí sim pudessem beber aquelas águas tranquilas, porque águas correntes ou águas vivas, como a Bíblia costuma chamar, não eram apropriadas para as ovelhas. E quantas vezes o Senhor percebe que aquilo que a gente acha que precisa não é de fato o que a gente precisa, e Ele em amor nos nega coisas, porque Ele está preparando para nós águas tranquilas, Ele está preparando para nós campos verdejantes. A gente anseia muitas vezes por aquilo que o nosso coração anseia, mas a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso, e os caminhos do homem levam à morte. Muitas vezes você acha que o que vai preencher o vazio do seu coração, ou a necessidade da sua alma, é algo específico. E você diz que você vai ser feliz quando você tiver dinheiro. E você diz que você vai ser feliz quando você tiver um carro. E você diz que vai ser feliz quando você arrumar uma namorada ou um namorado. E você diz que você vai ser feliz quando você casar. E depois todas essas coisas acabam acontecendo, mas você não descobre a felicidade em nenhuma delas, porque o alimento da alma é o Senhor. Porque o que nos sustenta e os campos verdejantes que estão preparados para nós. E a Bíblia também fala isso, que os planos do Senhor são perfeitos e muito melhor do que os nossos próprios planos. Então esteja atento muito mais do que a sua vontade, à vontade de Deus. Porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Eu lembro-me uma vez que eu estava aconselhando um rapaz que tinha me perguntado se era da vontade de Deus ele namorar ou não uma moça. E essas perguntas são muito frequentes na adolescência, porque existe uma crise muito grande na adolescência. Você que já foi adolescente, deve lembrar da ânsia no coração de arrumar alguém para andar de mão dada, para dar uns beijinhos, para sair e dizer que é sua namorada, para planejar um casamento. Você deve lembrar muito bem dessa ansiedade que os nossos jovens e adolescentes, alguns vivem, nem todos, mas alguns vivem, e você também já viveu. E eu lembro que naquela ocasião, a gente recebeu um grupo teatral. E o grupo teatral representou uma peça, e na peça era um palhacinho, representando um menino, um rapaz, e ele está sentado no trono da vida dele. Tinha um trono escrito, trono da vida, e ele estava sentado confortavelmente sobre aquele trono. E aí, de repente, aparece Jesus e ele oferece o trono da vida dele para Jesus. E aí Jesus se assenta no trono. Quando ele acaba de oferecer para Jesus o trono da sua vida, passa uma palhacinha das mais lindas. E ele olha para aquela palhacinha e começa a seguir a palhacinha. E Jesus do trono diz, não. E aí ele começa a conjecturar com Jesus, né? Ô Jesus, vamos argumentar. Como assim não? Olha, o senhor viu como ela é bonita? Ela é da igreja, olha que linda. Você não pode dizer não para isso. E aí Jesus diz, não. Não é o que eu quero para você, não é o propósito que eu tenho separado para você, não é o campo verdejante que eu tenho separado para você. E aí ele começa a sentar no trono junto com Jesus e dividir um espaço que não cabe em dois. E aí começa a empurrar Jesus para fora do trono. E aí ele diz sim, Jesus diz não, ele diz sim, Jesus diz não. E a gente ri do palhacinho sem saber que o palhacinho somos nós.
Quantas vezes a gente luta contra a vontade de Deus? Quantas vezes nós somos a ovelha que se perdeu do aprisco? Quantas vezes nós nos afastamos por mais diversos motivos, mas eu tenho convicção de que ninguém se afasta por causa de Cristo, porque o bom pastor é perfeito. O bom pastor sempre cuidou de nós. A gente consegue arrumar argumento, a gente consegue arrumar desculpa para se afastar da vontade de Deus e dos planos de Deus para a nossa vida, mas essa desculpa nunca pode cair sobre Cristo, porque Cristo é o bom pastor que cuida de suas ovelhas e nos leva a pastos verdejantes. A vontade de Deus é pasto verdejante sobre nós. Quando Ele usa essa expressão, Ele me leva para riachos tranquilos. Ele está fazendo referência a um outro atributo de Deus e a um outro nome de Deus, que é Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Existem diversos tipos de paz, e você já deve ter vivido diversos momentos em sua vida, mas eu vou compartilhar de todo o coração para o irmão. Não tem melhor motivo e nem melhor circunstância na vida do que estar em paz com Deus. Quando você está em guerra com Deus, ai de você. Seu coração entra em conflito. Você, por mais que consiga alguns objetivos do seu coração, você não vê nele satisfação. Mas quando você está em paz com Deus, quando Jeová é Shalom em sua vida, não há nada que se compare a isso. O verso 3 vai dizer: Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Nós somos ovelhas desse aprisco, amém? Somos. O Senhor tem nos guardado e nos sustentado? Certamente. O Senhor é suficiente para nós? Afinal de contas, esses versos que estamos lendo falam da suficiência desse bom pastor a nós? Com certeza. Mas quantas vezes nessa caminhada você se vê exaurido, você se vê cansado? Normalmente, o sentimento que vem ao nosso coração é aquele sentimento de: mas eu estou caminhando sozinho, mas ninguém se interessa. Parece que eu estou dando um chute em defunto para ver se ele acorda. Não é isso? Os líderes de ministério, quantas vezes têm essa sensação de que estão diante de uma situação ou de uma dificuldade que não conseguem superar, diante de necessidades que não conseguem se ver supridas? Quantas vezes em nosso ministério, em nossa vida, a gente se assenta e diz: Senhor, estou cansado, eu não aguento mais, é a frase que a gente usa. Quem é que nunca usou essa frase? Quem é o beneficiado aí que nunca usou essa frase? Eu não aguento mais. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso bom pastor renova as nossas forças. Isaías 40 vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías estava falando da PIB de Cosmos. Isaías estava falando de você. Uma pessoa que caminha, muitas vezes se cansa, mas tem as suas forças renovadas pelo Senhor, porque é isso que o nosso bom pastor faz e nos guia pela vereda da justiça. Na versão mais conhecida vai dizer: refrigera a minha alma. Uma alma cansada, uma alma muitas vezes doente, uma alma muitas vezes sofrida. E certamente Davi tinha em seu coração a figura do Jeová Rafá, o Deus que cura. E nosso Deus cura. Nosso Deus cura. Às vezes a gente tem a ansiedade de ver Deus curando algo que a gente pode enxergar com os nossos olhos. É muito comum você ver alguém que tem alguma limitação física, seja ela visual, seja ela motora, seja ela emocional, e você ora para que Deus proporcione uma cura milagrosa naquela vida. E Deus ainda tem poder para fazer isso. Deus faz isso. Eu já vi pessoas sendo curadas. Mas Deus é soberano e não é da vontade dele que seja curado a todo tempo. E nem que todos sejam curados. Haviam em Israel muitos leprosos e muitos paralíticos. E Jesus não curou todos eles. Jesus curou alguns deles. Muitos deles. Mas Jesus não curou todos. Mas esse texto, ao fazer menção do Deus que cura, está falando da cura da alma. Daquilo que o homem não poderia se curar sozinho, porque você tem uma doença considerada incurável. E eu quero hoje te dar o diagnóstico, mas também vou te dar o tratamento. O diagnóstico é que você é pecador
e o salário do pecado é a morte. Não há solução para você por conta própria. Você não pode agir por conta própria e se ver curado dessa doença chamada pecado. Mas a palavra diz que Deus, riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, morreu numa cruz. E o que vamos viver hoje é o simbolismo dessa morte, para nos dizer e nos dar o tratamento para a cura do pecado. E o tratamento é a graça. Aquilo que foi derramado sobre nossas vidas. O Deus, o Jeová Rafá, o Deus que cura, nos cura inclusive da doença incurável do pecado. Nos cura inclusive daquilo que não poderíamos nos livrar sozinho. O Jeová Rafá cura e sara almas pecadoras. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos diversas aqui hoje. Diversas pessoas que foram já curadas pelo Senhor Jesus, que eram pecadoras em sua essência, mas tiveram o sangue de Cristo derramado sobre os seus pecados, e agora podem dizer tranquilamente: o Senhor refrigera a minha alma. O verso 4 vai nos dizer que mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois tu estás do meu lado. Sabe o que isso reflete? Segurança. O Senhor é suficiente, o nosso bom pastor é suficiente, Ele nos basta. E em segundo lugar, podemos estar seguros nele. Você lembra de quando você era criança, bem pequenininha, de você olhar para os dois lados da rua antes de atravessar? Duvido. Você não lembra disso. Sabe por quê? Porque você segurava a mão do seu pai e da sua mãe e você confiava plenamente de que ele estava olhando por você. Eu vejo isso nos meus filhos. Agora não, que minha filha já está grandinha, ela olha. Mas o Davi, ele só segura na minha mão. Ele não quer saber de carro vindo da direita, de carro vindo da esquerda, ou de trem quando a gente atravessa o buraco. Ele não precisa se preocupar disso. Ele está de braços dados com o pai dele, o pai dele vai cuidar dele, eu vou olhar por ele. Se você está de braços dados com o Senhor, por que se aflige a sua alma? Por que se abate dentro de você? Você ainda o louvará, como diz o Salmo 42. Somos cuidados pelo Senhor, estamos seguros no Senhor. Quantas vezes essa igreja cantou: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da cruz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Segurança. O nome desse hino, eu acho que é segurança, não é? É segurança. É você estar seguro em Cristo, porque o Senhor, Ele guia você, ainda que você passe por circunstâncias difíceis. Irmãos, você só não vai perder gente próxima a você com a morte, se o morto for você. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero me ver livre das aflições. Ela disse para mim assim: eu não quero mais ter aflições, eu quero ser um crente sem aflição. Eu quero ser um crente sem que o inimigo perturbe a minha vida e me tente. E eu falei: irmã, eu vou orar para a irmã morrer. É a solução. Porque se a irmã morrer na glória do Pai, a irmã vai estar livre de tudo isso. Mas se você continuar vivo, você vai continuar vivendo aflições. Você vai continuar perdendo pessoas próximas. As pessoas vão para a glória celestial. E louvado seja Deus quando elas vão para a glória celestial. Porque se não tiverem Cristo, não vão. Quantas vezes no sepultamento eu falo: olha, hoje é fulano, amanhã é você deitado nesse caixão. Amanhã é o seu corpo que está aqui. E será que a pessoa que vai estar ministrando sobre o seu sepultamento vai ter a mesma confiança que eu tenho quando ministro no sepultamento de um crente e digo: descansem o seu coração, ele está com o Senhor? Ou será que a pessoa vai viver as circunstâncias como eu também vivo, de fazer sepultamentos a não crente, e quando alguém vem me perguntar se foi para o céu, eu falo: não sei, se aceitou a Cristo foi, se não aceitou não foi, porque a gente também não pode mandar ninguém para o inferno, né? Eu não vou dizer que a pessoa foi para o inferno sem saber, vai que no último suspiro de vida, ela teve ali um encontro com Cristo. Mas será que a pessoa vai ter essa segurança ou não sobre você? Porque você pode ser jovem ou pode ser velho, a morte não escolhe idade. Nós estamos em um momento que prova bem isso, né? Eu sei que as pessoas mais velhas fazem parte de um grupo de risco, mas a morte não escolhe idade.
Eu já participei de sepultamento de bebês de 4 meses de vida. Dói o coração ver aquela cena. A gente, então, que é sensível, a gente pede forças a Deus. Mas de 4 meses de vida, perdeu a sua breve vida. E você, que é adolescente, que é jovem, que é adulto, está achando que ainda vai ter mais 20, mais 30, mais 40 anos, e a gente não sabe disso. O que a gente sabe é que ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer, porque o Senhor está conosco. Um dos grandes privilégios do crente é, primeiro, ter a segurança de que o ente querido que tinha Jesus goza da presença e da glória celestial. E uma outra garantia que nós temos é que ainda que o morto seja nós, quando fecharmos os nossos olhos para esse mundo, abriremos e veremos Jesus. Irmãos, como eu anseio por esse dia. Tem gente que fala assim, você anseia pela morte? Não necessariamente. Mas quando ela vier, passarei pelo vale da sombra da morte com alegria, porque o Senhor estará comigo. Eu não vou passar por esse caminho sozinho. Abrirei os meus olhos na glória celestial e verei Jesus. Tem uma antiga canção também que falava que alguém tinha sonhado com a gloriosa cidade, bonita e formosa. Eu não vou cantar porque é muito alto o tom dessa música, eu não aguento. Bonita e formosa. Quando entrei pelos portais, eu clamei, santo, santo, e os anjos vieram me saudar. Levaram-me às mansões celestes. E aí ele viu vários personagens bíblicos durante essa caminhada, essa recepção na glória celestial. Mas depois de ver vários personagens bíblicos, ele clamou, eu quero ver Jesus, pois foi ele quem por mim morreu. Como eu anseio ver Jesus. A palavra de Deus nos diz que ainda que passamos por vales escuros, ainda que passamos por momentos difíceis, ainda que vivamos circunstâncias delicadas, de luto, de choro, de dor, o Senhor sempre está conosco. Verso 5. Preparas um banquete para mim. Aliás, antes do verso 5, quero mencionar uma anotação que eu fiz aqui sobre esses nomes de Deus, e hoje isso me chamou a atenção. No verso 4, quando ele diz, tu estás comigo, ele está fazendo referência a um nome de Deus chamado Jeová Shammah. Deus está conosco. Deus, Jeová Shammah. Verso 5, ainda preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Sabe uma coisa que é interessante? Quando a gente se vê afligido por inimigo, e a gente tem um inimigo em essencial, um que luta contra a nossa vida, um que planeja a sua morte. E aliás, esse inimigo, ele tem uma estratégia para derrubar você, e eu vou compartilhar a estratégia do inimigo. Eu não sou mensageiro do inimigo, não, sou mensageiro de Jesus, mas eu já identifiquei uma estratégia que ele tem para derrubar você. A primeira estratégia do inimigo, nos dias atuais, tem sido desanimar você da igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que aqui você ouve a palavra. Ele sabe que aqui você é alimentado. Ele sabe que aqui você tem comunhão. Embora isso não seja o tempo todo, porque a gente tem as nossas diferenças. A primeira escada, o primeiro degrau que ele quer fazer você descer, é o degrau de que eu não preciso da igreja. É o degrau de que isso aqui não faz diferença para a minha vida. E aí você desce esse degrau, e você vai se perceber, ainda que você chegue para o pastor e diga, pastor, estou me afastando só da igreja, mas não estou me afastando de Deus. E eu já escutei isso milhares de vezes, e nenhuma delas, depois eu vi frutos do Espírito Santo, frutos do Espírito na vida daquela pessoa. Nunca aconteceu de alguém chegar para mim, em 10 anos de consagrado ao ministério pastoral, de alguém chegar para mim e falar assim, eu estou me afastando só da igreja, mas não estou me afastando de Jesus, e depois você não perceber que, na verdade, ela se afastou, foi de Deus mesmo. Nunca aconteceu. Ah, pastor, mas eu tenho condições de viver uma vida com Deus, sozinho, trancado no meu quarto. Me prove, então, porque eu nunca vi acontecer. A maior parte das vezes, o Senhor, Ele manifesta o seu querer, a sua palavra, na comunhão dos santos. Então não despreze isso.
Eu não estou aqui sendo religioso, dizendo que Deus só manifesta a sua glória, o seu poder dentro dessas 4 paredes. A pandemia nos ensinou que isso não é verdade, porque Deus falou aqui, você escutou da sua casa e Deus manifestou a glória dele lá na sua casa. Assim como você pode buscar a Deus na condução, assim como você pode buscar a Deus no seu trabalho, e inclusive em todos os lugares por onde você anda. Eu só estou dizendo que o inimigo usa como estratégia para te afastar de Deus, te afastar da comunhão. O meu avô falava que quando você tira uma brasa do meio do fogo, aquela brasa vai se apagar primeiro do que as outras que estão juntas. Então, não se engane. O inimigo quer que você desça esse primeiro degrau. O próximo passo do degrau é a família. Ele vai fazer com que as circunstâncias que você vive dentro da sua casa atrapalhem a sua comunhão com Deus, atrapalhem o seu relacionamento com os seus. E quantas famílias não são destruídas, porque primeiro abandonaram a comunhão com Deus e agora o inimigo vai investir na comunhão um com o outro. E o último degrau que ele vai fazer você descer é a sua morte, é a sepultura. E eu já vi gente descer esses 3 degraus. Eu já vi gente descer o primeiro degrau e depois voltar, glorificado seja o nome do Senhor, porque retornaram, porque fizeram o caminho de volta. E quanto mais longe você for nessa escada, mais difícil é o retorno. Eu já compartilhei aqui, não lembro se foi aqui, mas de uma jovem que chegou para mim, vivendo tudo o que Deus não queria para ela, tudo o que o diabo queria para ela, chegar para mim e falar: pastor, é difícil voltar porque a caminhada é longe, eu fui longe demais, e agora era difícil ela retornar. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor é aquele que prepara um banquete para nós na presença do nosso inimigo. Sabe por quê? Porque se não fosse o Senhor, a gente não pode se alimentar na frente do nosso inimigo. Imagine você em uma batalha, e aí você está prestes a lutar contra o seu inimigo, você segurando a sua espada, a palavra de Deus, e o inimigo vindo com os dardos inflamados contra você. Você imagina essa cena de batalha? Você já viu isso acontecer em algum filme, em que de repente a pessoa que vai lutar contra o seu inimigo senta e fala: espera um pouquinho, hora do almoço, vamos sentar para comer. Você já viu isso acontecer? Não! Ele pode até estar com fome, mas ele vai esquecer a fome, porque é a hora da batalha. Só o Senhor nos alimenta em meio ao caos. Só o Senhor nos dá sustento em meio às circunstâncias difíceis. O mundo passa por uma pandemia, as pessoas estão com medo do coronavírus, mas nós estamos seguros no Senhor, porque ainda que a morte nos alcance, temos a vitória final garantida na cruz do Calvário. A palavra de Deus vai nos dizer que diante dessa dificuldade, de todos os inimigos que nós temos a enfrentar, e hoje nós enfrentamos o coronavírus, nós temos um inimigo essencial, mas temos muitas barreiras a vencer, que o Senhor, esse bom pastor, continua sendo o Jeová Nissi. E a tradução literal de Jeová Nissi é: o Senhor é a minha bandeira. Eu gosto muito de filmes épicos, sabe? Aqueles filmes com os gladiadores. Gladiador, então, é um filme que eu amo ver, já vi várias vezes, 3 horas de filme e a gente vê. E em todos esses filmes épicos, você que gosta também já deve ter visto, é muito comum alguém levar a bandeira, que é a representação daquela nação, daquela galera que está entrando em guerra ali, daquele povo. E é muito comum ter um rei ali representando, um líder daquela batalha, que muitas vezes é o próprio rei. E um dos objetivos de todo esse exército é óbvio: vencer o inimigo, matar o inimigo e proteger o rei. Porque a semelhança de um jogo de xadrez, se o rei morreu, acabou a guerra. Se o rei não for protegido, acabou a guerra. Então as pessoas dão a sua vida para proteger o rei. Mas teve uma exceção na história: o rei que deu a vida para proteger os seus. E o único rei que, ao invés de ser protegido pelos seus, deu a vida para proteger os seus, foi o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Diante dos meus inimigos, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele unge a minha cabeça com óleo. Óleo era esse unguento, esse óleo, em uma época que não existia essa quantidade absurda de farmácias que nós temos ao nosso redor. Era o medicamento, era o consolo para a ferida, era aquilo que ia sarar,
que ia curar a dor da ovelha, ou no nosso caso, a dor do nosso coração. Receba hoje o óleo do Senhor derramado sobre sua cabeça, que cura o seu psicológico, que cura o seu coração, que cura a sua alma. E para concluir, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Jeová Mekadesh, o Senhor santifica. Um outro texto bíblico vai dizer: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa eu peço ao Senhor: eu quero habitar na presença do Senhor todo dia. O nosso pastor, o nosso mestre, ele garante para você: nada vai te faltar. Eu não tenho falta de nada porque eu tenho Cristo. Eu posso identificar coisas que eu queria e que eu não tenho, mas nada do que eu preciso me falta porque eu tenho Cristo. Eu quero convidar você essa noite a refletir sobre isso. Eu quero convidar você essa noite a entender que o bom pastor, ele proporciona a você segurança, ele é suficiente, e o melhor de tudo, ele é o único que pode te dar vida eterna. Você vai morrer, e não é que eu estou praguejando sobre a sua vida, não, é certo, você vai morrer, mas você pode morrer e viver depois uma morte eterna, ou você pode morrer e viver depois uma vida eterna. E eu quero fazer um convite para você que quer viver a vida eterna. Abra sua vida para receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Receba Ele aí no seu interior como dono da sua vida. Não é um convite à religião, é um convite a ter Cristo. É um convite a abrir a sua vida para Cristo. E se você não fez isso, faça isso essa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, faça isso aí no seu interior. Consagre-se a Cristo, dedique a sua vida a Cristo. Procure-nos para informações de como você segue a Cristo, como você vai viver os planos de Cristo. Nós temos uma turma se preparando para o batismo na terça-feira. E quem sabe você não pode ser um desses que, entregando a sua vida a Cristo, daqui a alguns meses vai se batizar, declarando para todo mundo que você nasceu de novo no dia de hoje, no dia em que você leu o Salmo 23 e o Senhor se revelou a você como o bom pastor que cuida das ovelhas. O Senhor cuida de nós. Abra o seu coração enquanto cantamos essa canção. Adquiriu esse livro para a gente poder, antes de dormir, ler alguma história que faça referência bíblica. E o nome do livro é Samuca e o seu pastor. É uma referência ao Salmo 23, eu até recomendo para os irmãos que têm filhos pequenos. Em um determinado momento, Samuca, que é uma ovelha, estava muito preocupada porque ela olhava do outro lado da cerca e ela tem uma amiguinha de outro rebanho que ela não é bem cuidada. O pastor dela é meio relapso. E o Samuca tem um bom pastor, que é o pastor dela, que cuida bem dela. E ela olha para o outro lado da cerca e ela vê a amiguinha dela rendida. Rendida é uma expressão que a gente usa para a ovelha quando a ovelha está caída de uma maneira que ela não consegue se levantar, porque a ovelha se deita sobre as patas. E se a ovelha cai de lado ou de costas, ela não tem a capacidade de se levantar sozinha. E é por isso que o pastor, com seu cajado, o consola, o levanta, restabelece a ovelha rendida. Eu já estive rendido, já estive caído de uma maneira como impossível de se levantar. Mas o bom pastor, com o seu cajado, chegou à minha vida e me levantou. O madeiro usado no cajado do bom pastor foi um madeiro em formato diferente. Porque enquanto o cajado tem aquele formato de U invertido que a gente conhece, com uma perninha do U bem grande, e a gente sabe como é um cajado, o cajado que Jesus usou, o madeiro que ele usou para me erguer, ele precisou se erguer numa cruz. Foi assim que o cajado do bom pastor me ergueu, de um homem perdido e sem salvação, a um homem que recebeu a graça e a glória de Cristo em sua vida.
receba hoje o consolo do madeiro, que não pode ser substituído por nenhum outro. O Samuca, de tanto chamar a atenção do seu bom pastor, fez com que o seu bom pastor fosse até aquela ovelha que nem fazia parte do seu rebanho e a erguesse novamente. Ainda que você não faça parte do rebanho de Cristo, as portas do aprisco estão abertas. Como as portas do céu estão abertas para você, as portas do aprisco estão abertas para todo aquele que crê, porque Jesus pagou o preço e morreu pelos nossos pecados. Eu quero orar pela sua vida. Deus, nesse momento de ceia, eu não consagro ao Senhor vinho nem pão, porque eles representam algo tão majestoso, pelo qual eu não posso exercer nenhuma autoridade espiritual a mais do que já tem. Representam o sangue e o corpo de Cristo. O que eu posso orar para que esse representativo seja maior? Não posso. Mas eu oro a Ti consagrando vidas essa noite. Eu oro a Ti consagrando pessoas que entenderam o Seu cuidado essa noite, que se sentiram apacentadas e cuidadas pelo Senhor essa noite. Eu oro por pessoas que abriram o seu coração, a sua vida, para receber Cristo, ainda que estejam em seus lares.